Olá, seja muito bem-vindo a mais um workshop da série Carreira na VET. Hoje nós vamos ter um workshop muito especial em homenagem ao Dia do Médico Veterinário. E uma das questões que eu tenho recebido com muita frequência, tanto nas reuniões de diagnóstico de carreira quanto lá no Instagram, são dúvidas, na verdade, sobre posicionamento profissional. Como que a gente pode valorizar ainda mais a nossa imagem? Como a gente pode se destacar em um mercado que está cada vez mais concorrido? E hoje a gente vai falar disso nesse workshop especial do mês de setembro, mês que é comemorado o Dia do Médico Veterinário. Então, para a gente começar, vamos dar início aqui ao nosso workshop. E a primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês hoje é um resumo da nossa aula, tá? O que que eu quero que você saia dessa aula aprendendo, sabendo, para você já começar a aplicar. Inclusive, no final dessa aula, eu vou te dar um plano de ação para você construir e fortalecer o seu posicionamento profissional, beleza? Então, primeiro ponto, o que é posicionamento profissional? A gente vai trazer isso aqui de uma forma muito simples e bem clara para você entender bem esse conceito. Segundo ponto, que ele é decisivo para a credibilidade de nós veterinários, né? Por que que é tão importante a gente saber sobre posicionamento, o impacto dele na nossa credibilidade profissional e principalmente o impacto dele na nossa carreira. O terceiro ponto que a gente vai abordar aqui hoje é como aplicar esse conceito de posicionamento na prática. E eu vou trazer ele através de um passo a passo com um plano prático no final dessa aula. E também vamos falar um pouquinho aqui dos principais erros que afetam aí a nossa credibilidade. E claro, como evitar cada um desses erros. E no plano de ação, eu quero te propor já sair dessa aula aqui de hoje, desse workshop de hoje, e implementar pelo menos um dos passos que eu vou te apresentar aqui hoje ao longo dessa semana, nos próximos 7 dias. Beleza? Então, para você que ainda não me conhece, meu nome é Stephanie Barbosa, sou médica veterinária, formada pela UFMG, me formei em 2015 e ao longo aí dos últimos anos de profissão, eu passei por diversas áreas de atuação na veterinária, até chegar onde estou hoje, como consultora de carreira e fundadora da Nicho Veterinário, que é a primeira empresa focada e direcionada para orientação de carreira de médicos veterinários. E é através da nicho veterinário que a gente trabalha planejamento estratégico, posicionamento de mercado e muito marketing profissional. Mas antes da gente começar a falar de posicionamento em si, eu quero te fazer algumas perguntinhas. A primeira delas é: você já teve aquela sensação, aquele sentimento de que você se esforça, que você está ali sempre batalhando, mas que essa sua competência, essa sua dedicação, ela de certo modo não aparece, as pessoas não conseguem enxergar toda a sua competência e toda a sua dedicação? Segundo ponto, você sente que muitas vezes não é respeitado profissionalmente falando como deveria? E aqui eu até coloquei alguns personagens aí da nossa carreira para você entender um pouco mais desse contexto, mas seja pelo chefe, né, ou o sistema de chefias que tem associado ao seu trabalho, seja por colegas da profissão, né? Colegas que trabalham com você, colegas que estão estudando com você, que estão se formando com você, ou até mesmo pelos seus clientes, né? Seja o dono de uma fazenda, seja um tutor que leva o animalzinho para você consultar, né? Você já sentiu em alguma instância que você não é tão respeitado quanto deveria? E por último, você já se sentiu, de certo modo, invisível? Como se as pessoas não te notassem, não percebessem
a sua existência profissional, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente da faculdade, você já sentiu que passou despercebido? Se sim, a gente hoje está aqui com a grande missão de fazer você tirar essa capa de invisibilidade, tá? O objetivo desse workshop hoje é fazer com que você apareça mais. E esse aparecer não no sentido de ser um grande aparecido, mas de reforçar o seu posicionamento profissional, de aumentar principalmente a sua credibilidade. Vamos de fato ao nosso tema: posicionamento profissional. Como aumentar sua credibilidade na veterinária. E para a gente começar, o que é posicionamento? Você sabe o que é posicionamento? Você já parou para pensar nessa palavrinha? Tem uma questão bem conceitual aí e que eu vou trazer aqui para vocês. Mas antes de trazer esse conceito, eu já quero fazer um convite para você poder tirar um print, uma foto, algo que marcou você aqui nesse workshop, postar lá no Instagram e marcar a Niche Veterinário. Eu vou adorar saber qual que foi a lição mais importante que você tirou dessa aula. E sem mais delongas, vamos ao posicionamento. Então, quando a gente fala de posicionamento profissional, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que isso é uma forma intencional de construir a percepção do outro, né? Então, isso nada mais é do que a forma como as pessoas te enxergam. E essa construção, ela é feita de forma ativa, né? Mesmo quando a gente para e olha assim, nossa, Stephanie, mas eu não costumo fazer isso de forma intencional, de forma estratégica. Se você não está fazendo de forma intencional, você ainda assim está construindo essa percepção do outro. E é aí que entra o grande ponto. Se você não faz isso para que seja um posicionamento, para que seja uma visibilidade positiva que aumente a sua reputação, possivelmente você não está associando a sua imagem profissional à credibilidade e competência, principalmente. E isso faz com que a confiança das pessoas em relação a você diminua. Não quer dizer que você é um mau profissional ou que você é um incompetente. Pelo contrário, a maioria dos profissionais muito competentes tem sérias falhas de posicionamento, porque isso não é intuitivo para a gente. A gente não aprende isso em qualquer lugar, muito menos ao longo do nosso curso de graduação. Então a gente acaba começando a fazer isso depois que a gente é exposto a esse assunto. E um dos meus objetivos aqui hoje, se você nunca ouviu falar disso, é te expor a esse assunto. E se você já ouviu, eu quero te ajudar a fortalecer o seu posicionamento para que você seja um profissional cada vez mais reconhecido. E aí, vamos fazer uma diferença aqui, tá, gente? Entre competência e posicionamento, para que isso fique muito claro ao longo da nossa conversa. Competência é o que você sabe fazer, são as suas habilidades, as suas capacidades. Agora, o posicionamento é como os outros reconhecem essa capacidade, como os outros reconhecem essas habilidades, a sua prática do dia a dia. Então, esse reconhecimento, ele está sempre associado ao posicionamento. O que quer dizer que você pode ser reconhecido como um grande competente ou como um grande incompetente. E isso é posicionamento, tá? Então, se você já tem competências muito bem definidas, muito bem trabalhadas, você só precisa fortalecer o seu posicionamento para que você seja mais visto pelo mercado, para que você seja mais reconhecido. Então, o posicionamento, ele não aumenta a competência, mas ele gera confiança e credibilidade. E isso é um passo fundamental para que você seja um profissional mais valorizado. E é uma das grandes queixas da veterinária hoje, né? Nós somos uma profissão ainda hoje pouco valorizados, né? Até entre os colegas
e dentro da sociedade como um todo. Então, a gente precisa reforçar cada vez mais o nosso posicionamento para que a gente consiga gerar cada vez mais confiança, credibilidade e, por consequência, valorização profissional. E por que que eu preciso saber tanto sobre posicionamento, né? Por que que nós precisamos saber tanto sobre posicionamento? Porque o posicionamento vai gerar credibilidade, vai gerar reconhecimento e vai gerar autoridade. Nessa ordem? Não necessariamente, né? Talvez venha a autoridade antes do reconhecimento, às vezes vem a credibilidade, depois a autoridade. O importante aqui não é a ordem, o importante são esses fatores. Eles são fatores essenciais para o fortalecimento de um posicionamento profissional. E por que que a gente precisa desses fatores? Porque a credibilidade vai te abrir portas. E essas portas não necessariamente apenas no mercado de trabalho. Para você que é estudante de graduação, por exemplo, essas portas podem ser dentro da própria faculdade. Na hora de você pedir um estágio, na hora de você ser selecionado para um projeto de pesquisa, de extensão, as pessoas vão olhar para você e querer enxergar essa credibilidade. Você precisa passar confiança de que você dá conta daquele recado. Então, essa credibilidade, ela sem dúvidas te abre muitas portas ao longo da graduação e ainda mais quando você se forma e ingressa no mercado de trabalho. Outro ponto importante é em relação ao reconhecimento, né? O reconhecimento, basicamente, ele transforma toda essa competência, essa habilidade que você está aí desenvolvendo há tanto tempo em visibilidade, né? É como se a gente conseguisse projetar em uma tela maior a sua competência, a sua qualificação. Isso sim é o reconhecimento. A autoridade, ela vai acabar atraindo mais oportunidades. Porque se você é visto com credibilidade, se você é reconhecido pelo que você faz, você também gera, por consequência, uma autoridade naquele assunto. E autoridade não quer dizer autoritarismo, tá? São coisas diferentes. Stephanie, eu ainda sou estudante. Posso ser autoridade ou isso só acontece depois que eu me formo? Isso acontece ainda como estudante. Sempre tem aquele colega lá da sala que é destaque, que tem boas notas, que tem bons resumos, que é muito aplicado, que se desempenha bem. Isso é uma autoridade gerada através do reconhecimento. E essa pessoa tem mais credibilidade na hora de participar de qualquer atividade ali ao longo da graduação. E tudo isso compõe essa visibilidade. As pessoas conhecem você pelo que você faz e pelo que você é. Então, muito cuidado com aquilo que você está fazendo que reforça um posicionamento negativo. E vamos puxar um pouquinho dos erros aqui, né? Quais são os erros que acabam prejudicando a sua credibilidade, prejudicando essa construção de confiança que é tão importante quando a gente fala de posicionamento? Os principais erros vão ser, primeiro, incoerência. Essa incoerência, gente, talvez seja um dos pontos que a gente mais enxerga hoje no mercado como um todo. A pessoa que fala muito e faz pouco. Ou a pessoa que se submete a situações e diz que dá conta, e quando chega na hora H, quando chega lá na prática, essa pessoa não dá conta. E essa incoerência a gente precisa estar muito atento, porque ela muitas vezes está relacionada com a negligência. E negligência é passível de processo, inclusive de perder o diploma, tá? Perder o exercício da profissão. Então, tome muito cuidado com isso. Se você fala algo, só fale aquilo que você realmente consegue fazer, consegue provar, consegue exercer. Se existe alguma lacuna, alguma brecha dentro da sua fala, isso pode soar como uma incoerência.
E toda vez que você é visto como um profissional incoerente, você radicalmente massacra a sua credibilidade. Segundo ponto, usar rede social de forma não intencional. E aqui eu estou colocando rede social porque hoje a gente usufrui muito das redes e eu acredito que são ferramentas muito poderosas para nos ajudar no dia a dia, para ajudar inclusive a reforçar o nosso posicionamento. Mas é muito importante a gente ter determinados cuidados. Ou se o seu Instagram pessoal, por exemplo, é uma rede que você publica muito do seu dia a dia, exprime opiniões polêmicas, ou que você traz algum conflito entre a sua imagem pessoal e profissional, separe o Instagram pessoal do profissional. Isso serve também para TikTok, para Facebook, para qualquer uma dessas redes. Uma outra coisa é o LinkedIn. O LinkedIn por si só não é uma rede social, ele é uma plataforma profissional, mas eu também vou trazer um pouco dele aqui, tá? Quando você usa essa plataforma de uma forma equivocada, né? Se expondo de uma forma menos interessante, você pode dar um tiro no pé. Vou contar um exemplo aqui para vocês que provavelmente todo mundo já que tem LinkedIn já viu em algum momento. A pessoa que entra lá e faz um senhor desabafo, um textão, principalmente falando do antigo emprego ou do emprego atual, falando de algum colega. Isso, gente, tem um alarme, uma luz vermelha muito grande. Quando uma pessoa for te contratar ou quiser te convidar para um processo seletivo, ela vai passear ali pelas suas atividades no LinkedIn. Se ela se depara com esse tipo de relato, com esse tipo de exposição excessiva, isso pode te prejudicar durante um processo seletivo. Então, quando for usar redes sociais de um modo geral, e plataforma profissional, tome muito cuidado. Use de forma intencional, de forma que aquilo te agregue. Valorize a sua imagem profissional, valorize o seu posicionamento. Porque aí sim você está gerando credibilidade, você está gerando confiança, você está gerando cada vez mais projeção da sua imagem para o mercado de trabalho, principalmente, ok? Outro ponto aqui que massacra a credibilidade é não se atualizar, né? O profissional que vai ficando atrasado, obsoleto, que cai naquele ciclo vicioso do trabalho, casa, casa, trabalho, e não tem um momento para se atualizar, para participar de algum evento importante, para fazer uma reciclagem, dependendo do tempo de formado que você tem aí. Estamos em uma profissão que a gente não pode se dar o luxo de parar de estudar. Então, estar sempre atualizado, condizente com o que o mercado tem praticado, é muito importante, não só na sua prática clínica, tá? Mas isso aqui também vale para posicionamento. Hoje, o profissional, fazendo um link aí com o item anterior, hoje, um profissional autônomo que não está no Instagram está perdendo uma grande brecha de captação de clientes, né? Ah, Stephanie, posso trabalhar como autônomo sem utilizar o Instagram? Claro que pode, mas você está assumindo que você está deixando de lado aquela brecha. É melhor do que trabalhar o Instagram mal trabalhado? Com certeza. Mas se você já utiliza essa rede social e se você já trabalha como autônomo, é importante que você use isso de forma intencional e estratégica, para que isso possa impulsionar cada vez mais o seu trabalho e a sua visibilidade. E, por último, aqui eu coloquei um item que eu vejo que é muito frequente na pessoa que está formando, tá? O recém-formado é bem característico disso daqui, que é o faz tudo, tá? Então eu me formo, estou desesperada para trabalhar, quero me inserir no mercado rapidamente e começa a bater aquela ansiedade, né? Aquela
Você se sente sufocado. Eu sei porque eu já passei por isso também. É natural, isso acontece com todo mundo. Mas a gente precisa ter cuidado porque quem topa tudo e quem diz que faz tudo não faz nada. E entra lá naquele primeiro tópico da incoerência. Então, se você diz que faz tudo, você está sendo mentiroso. Ninguém faz tudo e ninguém sabe tudo. Então, se propõe a fazer atividades que você de fato conheça. E mesmo que você não conheça, esteja se candidatando para um cargo novo, que você talvez não tenha experiência, deixe isso claro durante a entrevista, né? Estou disposta a contribuir. Estou disposta a aprender essa nova função, a exercer da melhor forma possível, mas eu não tenho experiência consolidada nessa área, nesse cargo, nesse exercício da profissão. Então, deixe isso muito claro para que não gere incoerência. Então, não se propõe a fazer tudo e sair atirando para todos os lados. Isso definitivamente não funciona. Não funciona para você nem para ninguém. E não é vergonha você falar que não dá conta de tudo. É realidade. Quem fala que faz tudo, não faz. Isso é uma grande balela, tá? Então, foque em exprimir as suas habilidades e pontuar a habilidade mais importante, que é a capacidade de aprender, de se adaptar, de se entregar àquele trabalho, né? Dependendo do cargo que você vai assumir, tem até um grande jargão aí no mercado, né? Vestir a camisa da empresa. É isso que a empresa mais precisa. Porque um recém-formado também não vai ser contratado para cargos de alta experiência. Vai ser contratado para cargos de trainee, júnior, analista, enfim, uma série de cargos que já são esperados certo grau de treinamento, um certo grau de inexperiência. Quem contrata um recém-formado sabe que precisa treinar, sabe que precisa capacitar esse profissional. Então não tenham medo dessa situação de falar, olha, isso eu não conheço, ou isso eu nunca experienciei, ou isso daqui eu ainda não tenho conhecimento. Preocupe em enfatizar que você está disposto ou disposta a aprender e a desenvolver conhecimento naquela área para que você possa atuar da melhor forma. E qual que é o impacto do posicionamento, né? A gente já falou aí do que é o posicionamento, a importância dele. A gente já falou dos erros de credibilidade, que, de certo modo, também impactam no posicionamento, mas agora a gente vai mergulhar nesses impactos. E aqui eu vou trazer para vocês os impactos negativos e positivos, tá? Então vamos começar pelos negativos? O impacto aqui que a gente precisa estar atento é um impacto negativo, tá? Então, o que a gente precisa lembrar? Da incoerência, que a gente falou anteriormente, porque ela transmite insegurança, tá? Então, o profissional que se propõe a falar demais, que dá conta disso e daquilo, e que no final das contas não dá conta, fala, fala e pouco faz, essa incoerência transmite insegurança, porque você falar que não dá conta de alguma coisa, ou falar que dá conta, sim, de determinadas funções, é segurança profissional. Eu sou tão segura do que eu sei e do que eu não sei, que eu consigo falar isso de uma forma natural. Eu consigo expor isso sem ficar constrangido. Essa vulnerabilidade de falar também das suas fraquezas é positiva, não é negativa. Então, quando você traz a incoerência, ela vai transmitir insegurança. O segundo ponto é que as falhas de posicionamento acabam afastando os clientes, seja por essa questão da insegurança, seja pela questão da credibilidade, da reputação. Então, de acordo com a imagem que você está passando para o mercado, para os clientes, para os seus superiores, você pode estar afastando. E aqui eu coloquei só clientes, mas pode estar afastando também
empresas, cargos importantes, né? Então, tomem muito cuidado com isso. Terceiro impacto negativo aqui é as parcerias, tá? Porque toda vez que a sua credibilidade ela é questionável, você tem mais dificuldade em fechar parcerias, de ter colaboradores. Quando você trabalha, por exemplo, como autônomo, é muito legal que você tenha parceiros, seja para encaminhar um animal, para trabalhar junto em determinados casos, para poder desenvolver determinadas situações. Então, os parceiros são muito importantes e muito bem-vindos para quem está aí tentando construir um posicionamento fortalecido. Mas quando a sua reputação está em baixa, quando o seu posicionamento está fraco, a sua visibilidade está queimada, você acaba prejudicando essas parcerias. Ninguém quer fazer parceria com alguém que está morra abaixo. Então, cuidado com aquilo que você está comunicando para o mercado, porque você acaba afastando clientes e parceiros. Acabei já comentando um pouco dessa questão de manchar a reputação, né? Então, um exemplo muito claro disso hoje é essa questão das reclamações públicas. Muito cuidado com as redes, com o que você expõe nas redes, porque a gente não tem total controle de quem está vendo. Poxa, mas o meu Instagram é fechado. Mas alguém pode filmar a tela e divulgar o que você está falando ali, né? Será que você conhece e tem intimidade com todo mundo que te segue nas redes sociais? Possivelmente não. E isso pode queimar o seu filme, pode manchar a sua reputação. Se você é visto fazendo algo incoerente, algo que prejudica a sua visibilidade profissional, algo que não seja ético, principalmente. Ou ainda por cima, se você estiver expondo outro colega, criticando alguma empresa, algum parceiro, isso pode tomar caminhos muito distantes do que você está imaginando e te prejudicar a longo prazo. Então, muito cuidado aí com a forma e com o que vocês expõem. Agora vamos falar um pouquinho dos impactos positivos, né? O impacto positivo de se construir, de se fortalecer o posicionamento. Primeiro deles é que isso fortalece, isso aumenta a sua credibilidade. Inclusive, é o tema desse workshop, né? Por que que a gente fala de posicionamento para veterinário? Porque isso aumenta a nossa credibilidade e, fatalmente, vai aumentar a nossa visibilidade, né? Isso aumenta a confiança que os tutores, que os clientes, que os seus supervisores têm em você e no seu trabalho. Isso gera mais reconhecimento pelos colegas, e isso pode ser não só pelos colegas que trabalham de pares com você, mas por colegas que observam o seu trabalho de longe. Às vezes a pessoa não está ali no dia a dia com você, mas conhece um pouco da sua história, da sua atuação, do que você está desenvolvendo, do que você está trabalhando, e isso pode gerar um reconhecimento, uma admiração muito positiva por outros colegas de profissão. E quando a gente junta tudo isso, o aumento da credibilidade, o aumento da confiança, o aumento do reconhecimento, a gente também está ampliando as oportunidades que a gente tem na nossa carreira, seja através de um trabalho, de uma pós-graduação, de um mestrado, de oportunidades ali dentro da própria graduação. Então a gente precisa pensar muito que esse posicionamento ele está o tempo inteiro pensando em escancarar as portas para gente, seja portas do mercado de trabalho, portas da faculdade, mas ele está nessa função de ampliar o nosso alcance. E é por isso que o posicionamento é um amplificador. Ele não aumenta a sua competência, mas ele aumenta a visibilidade da sua competência. Ele aumenta a visibilidade das suas habilidades. Ele aumenta a visibilidade de você como profissional. Então, construir um posicionamento e fortalecer de uma forma muito estratégica e intencional, sem dúvidas, amplifica as suas oportunidades. E é por isso que a gente está falando muito de posicionamento hoje dentro da medicina veterinária.
E agora vamos falar aí dessa parte teórica quase, né? E passar para a prática. Como que a gente aplica isso na nossa rotina, no nosso dia a dia? Afinal, é isso que importa. Não adianta você saber o que é posicionamento se você não consegue aplicar ou se você não aplica isso no seu dia a dia para que você possa cada vez mais fortalecer esse posicionamento. E aqui eu trouxe de uma forma mais didática para ficar mais fácil de entender. Mas é claro que isso é uma forma sucinta e resumida para que você possa começar a se familiarizar com o posicionamento profissional. E a gente vai falar aqui hoje através de três passos para você fortalecer o seu posicionamento. Esses três passos vão envolver clareza, consistência e comunicação. Eles não têm uma ordem necessariamente, mas eles precisam estar envolvidos. Quando você tem esses três passos bem estruturados, você, por consequência, tem um posicionamento profissional cada vez mais forte. Então, vamos começar pelo primeiro. O primeiro é a clareza. Como que a gente constrói clareza? A gente precisa saber muito bem quem nós somos. Esse é um ponto-chave do posicionamento. Se eu não sei quem eu sou, do que eu sou capaz, as coisas que eu realmente sei fazer, se eu não sei valorizar as minhas qualidades profissionais, fica muito difícil de eu transmitir essa clareza para as outras pessoas. Então é muito importante que você defina quem você é, o profissional que você é. E depois que você souber isso, pense um segundo ponto, que é como você gostaria de ser lembrado pelas pessoas. Será que você é lembrado pela sua capacidade, pela sua competência, pela sua dedicação? Ou será que você é lembrado como aquela pessoa que sempre chega atrasado, que está sempre reclamando, que está fazendo as coisas pela metade, que está sempre fazendo um resserviço? Então, a forma que você define quem você é e que você transmite isso para as pessoas é a forma que você será lembrado. Então, preocupe-se em entender nesse primeiro momento quem de fato você é, como pessoa e como profissional. E eu gosto de fazer um exercício dessa clareza com os meus alunos, e eu vou propor para você aqui também. Coloque no papel, faça uma redação sobre você. E depois, leia essa redação e tente resumir em 1 minuto. Se você tivesse que se apresentar hoje profissionalmente, em qualquer que seja uma oportunidade que você busca, que você sonha, que está aí na sua lista de desejos, de objetivos profissionais, como você se apresentaria em 1 minuto para que essa oportunidade fosse sua e não de outra pessoa? Como você se apresentaria para que essa oportunidade fosse sua e que você fosse lembrado como a melhor pessoa para aquele cargo, para aquela função, para aquela atuação. Isso é muito importante e isso é clareza, tá? Esse é o nosso primeiro passo aqui. Um exemplo dessa forma como ser lembrado é ser referência em felinos com atendimento humanizado. Eu nem gosto muito dessa palavra do atendimento humanizado, mas eu coloquei aqui porque eu acho que é fácil de entender. Quando a gente pega, por exemplo, situações hoje do atendimento domiciliar, para quem é especialista em felinos, isso daqui é um exemplo muito legal. Você se apresentar, você se projetar como referência em atendimento baixo estresse, como referência em atendimento exclusivo de felinos. É uma forma de você ser lembrado de forma clara e objetiva. Quem é você? O seu cliente, as pessoas que têm foco em você, ou as pessoas que você quer atingir, principalmente, precisam lembrar de você com clareza de quem você é. Então, defina muito bem essa frase ou esse contexto para que você seja lembrado
pelas pessoas da forma como você gostaria. Vamos para o segundo passo. Nosso segundo passo aqui é comunicação. Até porque se a gente já definiu como que a gente quer ser lembrado, quem nós somos e como queremos ser lembrados, a gente precisa lembrar de comunicar isso para as pessoas. Porque ninguém vai deduzir. E isso daqui talvez seja o ponto que a gente mais falha como profissional da veterinária. Às vezes você é muito bom em algo, mas você tem vergonha de falar isso. Você sente que está sendo vaidoso de vangloriar, talvez, as suas qualidades. E você não precisa da vaidade, mas você precisa comunicar. Ninguém vai descobrir que você é bom em algo se você não contar isso, tá? Para quem está aí novamente, mercado de trabalho, principalmente como autônomo, tá, gente? Poxa, tenho dificuldade das pessoas me procurarem, Stephanie. Tenho desafio com captação de clientes. Por que que isso acontece? Porque muitas vezes as pessoas não sabem quem você é, o que você faz, o serviço que você presta. Isso é falha de comunicação. E toda vez que a gente tem falha de comunicação, a gente também tem falha de posicionamento. Então, tome muito cuidado com esse tópico aqui, porque talvez você se identifique com ele. Você identifique errinhos do seu posicionamento aqui nesse passo. Quando a gente fala de comunicação, a gente precisa lembrar o tempo inteiro que a gente quer comunicar para o mundo. Comunicar o que, Esther? Comunicar quem eu sou. Comunicar o que eu faço. Comunicar o que eu sou bom. Eu preciso colocar holofote nos meus defeitos e nas minhas incompetências? Claro que não. É importante você saber cada uma delas também. Para quê? Para que você possa desenvolver e pelo menos neutralizar aqueles pontos falhos, aquelas habilidades que você não tem tão bem desenvolvidas. Mas você precisa sim colocar o holofote naquilo que você é bom, naquilo que você consegue fazer, consegue executar. Isso te destaca, isso te tira da média, apresenta para o mundo o que que é o seu diferencial. Porque se você faz mais do mesmo, você vira só mais um aí no mercado. Ninguém quer apenas mais um veterinário, né? Disso daí o mercado está cheio já. Quando a gente pensa em posicionamento e pensa em comunicar o nosso valor, é também uma forma de valorização profissional. E ela começa por nós. O mercado não vai te valorizar se você não se valoriza, se você não comunica o seu valor o tempo inteiro. Então, tome muito cuidado com isso. Torne cada vez mais visível as suas competências, as suas habilidades, aquilo que você executa com excelência, aquilo que você consegue fazer bem feito. E não importa se isso é técnico ou não, tá? Para você aí que é recém-formado, por exemplo, e está começando a sua vida profissional, talvez você se sinta muito inseguro em relação às suas competências e habilidades, mas você pode ser o profissional mais atencioso, aquele que faz um atendimento muito detalhado, que explica muito bem o que você está fazendo ali para o tutor, para o seu cliente. Não importa se você está fazendo uma vacina, se você está atendendo um caso super complexo. Mas o tutor entender o que você faz, você ter uma boa comunicação com o seu público, faz total diferença, porque isso gera credibilidade. Se a pessoa não entende o que você fala, por que que ela vai te dar valor? Por que que ela vai te reconhecer? Talvez ela até reconheça, mas reconheça como? A Stephanie veio cá atender um animal, não entendi absolutamente nada que ela disse do cachorro. Ela só falou que ele tem que tomar um remédio, que tem que fazer um monte de exame e eu vou gastar um monte. Você quer ser lembrado dessa forma? Acredito que não. Então, se você quer ser lembrado como um profissional que foi lá, que prestou um atendimento de excelência, que instruiu, que explicou, que detalhou o que estava acontecendo, fica cada vez mais fácil do tutor, do cliente, do chefe, do colega comprar a ideia.
seja através de um tratamento, seja através de um diagnóstico, seja uma nova proposta de trabalho, seja uma parceria. Então, você precisa ser claro e direto nas suas competências. E aqui eu vou trazer um outro ponto. Comunique também aquilo que você pode agregar, independente do ambiente de trabalho que você esteja. O que você pode dar de diferente naquele trabalho? O que você entrega que só você consegue fazer? Pode ser o detalhe. Poxa, eu consigo abrir uma seringa sem contaminar, que é um show. Eu consigo fazer isso com extrema excelência. Comunica isso lá no seu estágio. Mostra isso lá no seu estágio, deixa isso claro. Poxa, eu consigo atender um animal no meu consultório com extrema higiene. Para o tutor olhar e falar: nossa, eu devia ter limpado o sapato antes de entrar aqui. Inclusive, para veterinário de campo, isso é um detalhe muito importante. As pessoas têm uma ideia de que o veterinário de campo é sujo, porque a gente está sempre sujo de bosta de vaca, de cavalo, de sangue. Quando você chega limpo numa fazenda, as pessoas te olham com outros olhos. O que que você está comunicando? Eu sou um profissional higiênico. Eu sou um profissional que vem cá falar de sanidade, que vem falar de higiene de ordenha, por exemplo, e eu estou limpo. Porque senão você gera incoerência. Como que eu vou falar de higiene na sala de ordenha se eu chego lá todo sujo de bosta? Com bosta de vaca da cabeça aos pés. É incoerente. A gente vai se sujar? Claro que vai. Mas tem uma muda de roupa, por exemplo, uma muda de pijama, um jaleco limpo ali na mochila, para que você se mantenha limpo, com uma boa imagem profissional. A imagem, né, a linguagem corporal, ela também faz parte da nossa comunicação. Então, a forma que você se veste, que você se porta, tudo isso está aqui dentro da comunicação. Será que você está comunicando o que você gostaria? Será que você comunica algo que você gostaria de ser lembrado? Então, pensa nisso. E aqui, por último, não tenha medo de vender o seu peixe, tá? Isso também é muito importante. Poxa, sou especialista em tal coisa, mas eu não conto, eu faço só clínica geral. Poxa, você precisa comunicar. Se você é especialista ou se você está se especializando, você precisa divulgar isso. Não precisa ser uma divulgação agressiva, grotesca, mas você precisa estar comentando com as pessoas, trazendo essa informação. Às vezes a pessoa está lá atuando. Vou trazer aqui o exemplo da clínica de pequenos, porque eu acho que fica bem fácil de todo mundo entender e adequar para sua realidade. A pessoa se forma e está trabalhando como clínico geral, dentro de uma clínica ou no atendimento domiciliar. E resolve que quer fazer uma especialização, que quer direcionar o seu atendimento, por exemplo, para cardiologia. E aí ela só conta para as pessoas depois que ela já acabou a especialização. Não, se você começou hoje a cardiologia, se você começou hoje a se especializar, conte para as pessoas. Conte que você está estudando, que você está investindo, que você está migrando para essa área. Porque quando você finalizar, as pessoas já estão familiarizadas com a sua imagem como cardiologista. Você não precisa daquele delay entre terminei uma pós e comecei a atuar como especialista. Porque senão a sua imagem fica presa à clínica geral. Então, se você quer fazer uma especialização, se você quer passar a atuar como especialista, você precisa comunicar isso não só depois que você concluir, mas ao longo dessa especialização, ao longo dessa capacitação. Isso é uma forma de vender o seu peixe. Detalhar o seu serviço é uma forma de vender o seu peixe. O que que você faz? Vou pegar o exemplo agora de um veterinário de campo, por exemplo. Ah, eu atendo tudo, urgência e emergência. Você acha mesmo que a pessoa sabe o que que é isso? A pessoa que te contrata sabe o que que é urgência e emergência? Possivelmente ela não sabe nem a diferença de um para o outro. Então você tem que colocar que você faz consulta, que você faz consultoria, que você faz gestão, você faz qualidade do leite, por exemplo, que você faz podologia, né? Para pequenos.
né? Ah, eu faço atendimento domiciliar. Direto eu vejo aqui, a pessoa coloca lá no Instagram, atendimento domiciliar, consultas abaixo. O que que é um serviço? É só consulta? Porque muitas vezes a pessoa olha e fala, ah, mas eu não preciso de consulta. Ela não sabe que ela precisa. O óbvio precisa ser dito. O óbvio só é óbvio para olhos e ouvidos bem treinados. Então, se você faz atendimento domiciliar, detalhe o que você faz. Faço consulta, faço acompanhamento, faço vacina, vermifugação, faço controle alimentar, por exemplo, para um animal que precisa perder peso, faço cuidados paliativos, faço acompanhamento de doenças crônicas. Tem uma gama de serviços que você faz, só que você não divulga. Então a pessoa não sabe que precisa do seu serviço. Precisa estar claro o que que ela pode comprar de você. Ela já sabe que é serviço, mas ela não sabe se o seu serviço serve para o que ela precisa. Então, mude a sua comunicação, adeque a sua comunicação para que ela seja clara, o mais claro possível. E aí, lembra lá do nosso primeiro pilar, da clareza? Isso também é importante, não só saber quem você é e como você quer ser lembrado, mas atrelar a clareza à comunicação. Então, ter uma comunicação efetiva, que a pessoa entenda de fato o que que você quer e o que que você está comunicando. Você tem que ter esse feedback da pessoa entender. Ah, eu sei. Porque é dessa forma que ela vai te lembrar. Eu sei exatamente o que a Stephanie faz. Eu sei exatamente o que o José faz. O que o Rafael faz. Isso precisa estar claro para a pessoa, para que ela possa associar a sua imagem com o seu serviço. Isso gera também credibilidade. Isso constrói também reputação, tá? E vou trazer de novo redes sociais aqui, né, gente? Por quê? Eu coloquei lá na questão dos erros para a gente usar com cautela, para a gente usar de uma forma intencional. E aqui eu vou trazer novamente com um viés mais prático. Use as redes sociais para comunicar o seu trabalho, para comunicar o que você faz, para comunicar aquilo que você está desenvolvendo. Principalmente se aquela rede funciona para você como captação, como visibilidade, porque as pessoas vão acompanhar um pouco da sua trajetória. Então, se você está na graduação e compartilha o seu dia a dia ali, já faça isso de uma forma intencional, com uma comunicação clara. Se você vende serviços através do Instagram, seja consulta, consultoria, qualquer tipo de em- é, qualquer tipo de exercício da profissão, tá? Mas principalmente aí talvez sejam as consultas e consultorias. Se você faz isso através da rede social, tenha fácil telefone de acesso, os serviços que você presta, as formas que a pessoa entra em contato com você, feedbacks importantes do seu trabalho. Não fica lá só colocando foto de você abraçado com um cachorro ou de um cachorro fofinho, não. Porque isso não transmite o posicionamento que a gente quer, né? O que que é o posicionamento interessante? É fazer um antes e depois? Depende da situação. Mas talvez trazer a explicação de um caso e colocar uma dica importante para a pessoa, né? Olha, se você tá com um animalzinho que tá com uma feridinha na orelha, se ele também tem uma feridinha no nariz, procure um profissional. Inclusive, faça atendimentos domiciliares. O contato está aqui ou está lá no link da bio. Marca uma consulta, porque isso pode ser leishmaniose. E a leishmaniose é uma zoonose, inclusive pode afetar você e toda a sua família. Então, fiquem atentos a esses sinais. Eu vou deixar uma sequência de fotos aqui para você olhar e tentar identificar se o seu animal tem esse tipo de lesão. Coloca uma sequência de fotos de animais com casuística de leite. Isso é uma propaganda do seu trabalho, ética, conforme o nosso conselho, inclusive, e que você pode reforçar o posicionamento. E a pessoa pode olhar e falar: Nossa, meu cachorro tá com isso aqui. Gente, vou aproveitar e vou marcar.
Deixa eu ver aqui. Ah, era lá no link da bio que marcava consulta. A pessoa vai entrar lá, vai entrar em contato com você. Deixa claro a região que você atua. A pessoa coloca lá atendimento domiciliar e o link para consulta, mas ela não falou que região que ela atua. Como é que eu vou saber? Se ela está na minha região, se ela está em outro estado? Não sei. Às vezes eu comecei a seguir a pessoa no Instagram por outras questões, e nem foi porque alguém me indicou e eu sabia que ela morava aqui perto. Então, coloque claro. Às vezes a pessoa veio para o seu Instagram já através de uma indicação. E ela chega lá e não sabe se você atende na região dela. Então, isso é comunicação. Isso é ter clareza no que você faz. Outra coisa, em relação à postura, tá? E aqui vou trazer até um exemplo que talvez já aconteceu com vocês. Sabe quando você chega num local ou quando você está no seu local de trabalho e o seu cliente, o seu colega, o seu chefe sempre te atropela? Possivelmente você tem um problema de postura. E não é a postura só do ombro, de como você senta na cadeira, mas uma postura profissional. Será que você passa respeito? Será que você consegue colocar limite? Onde está o seu limite? Será que as pessoas têm clareza desse limite? Será que você comunica esse limite? Ou será que você é aquela pessoa que, se o chefe virar e falar assim, ah, hoje eu preciso que você fique mais 4 horas depois de um plantão de 12, ou amanhã eu acho que eu preciso que você trabalhe mais 6 horas e eu não te avisei ontem, ou você tá de folga e eu vou te ligar assim mesmo. Isso é uma fragilidade de postura, que implica em fragilidade de posicionamento. Se o tutor não leva a sério a sua recomendação, você tem uma falha de postura. Se o tutor questiona e não quer fazer um exame, por exemplo, que você pede, ele não sentiu credibilidade do seu trabalho. Você não transmitiu isso, é uma falha de postura. Ah, mas a pessoa realmente não tinha condição. Ok, é outra situação. Mas quando a pessoa vira e fala, ah, nossa, mas tem que fazer? Ah, não vou fazer isso não. Ele não entendeu. Não teve credibilidade naquilo que você passou. A informação não foi clara o suficiente, ou a sua postura não foi firme o suficiente para ele entender que aquilo não era uma escolha. Pedir um hemograma numa consulta não é opcional. Se você pediu, aquilo tem uma indicação clara. Você quer avaliar algo que você não consegue avaliar no exame clínico. Então, precisa comunicar isso de uma forma clara, com uma postura clara, porque dentro de um consultório ou dentro do exercício profissional que você estiver como veterinário, você é autoridade. Memoriza isso. Dentro do seu consultório, você é autoridade. Dentro do papel de veterinário, você é autoridade. Se você exerce a sua função numa fazenda, você é autoridade. Se você está dentro de uma indústria, mesmo que seja num cargo chão de fábrica, você é autoridade naquilo que você faz. Então, você precisa comunicar isso com a sua postura profissional, inclusive através de impor limites. E eu não vou me delongar nisso aqui, mas aprendam a dizer não. Não é tudo que você precisa estar 100% disposto e executando. A sua função precisa estar impecável. Você precisa fazer o que faz com excelência, mas você não é obrigado a absorver a tarefa dos outros. Você não é obrigado a aderir horas extras sem ser remunerado. Você não é obrigado a assumir BO dos outros. E deixar esse limite claro é um exercício de postura profissional. É um exercício de comunicação. Então comecem a fazer isso de uma forma intencional, porque vai melhorar, inclusive, a qualidade da sua vida dentro da veterinária. O nosso terceiro passo é a consistência. Stephanie, consistência? Por que consistência quando a gente fala de posicionamento profissional? Porque isso não é uma coisa que você vai fazer hoje e amanhã todo mundo vai entender. Você precisa fazer por um tempo.
Isso é um exercício de médio e longo prazo. Quem te conhece hoje, te conhece pelo que você construiu de posicionamento nos últimos meses, nos últimos anos. Mas modificar isso, modificar a visão que as pessoas e que o mercado tem de você, é um trabalho pelo menos de médio prazo. Então você precisa ter consistência, persistência para a construção desse posicionamento e sustentar esse posicionamento. Então, se eu me proponho hoje a ser consultora de carreira, eu preciso sustentar o meu posicionamento para que, assim como você que está aqui hoje me assistindo no ao vivo, já sabe disso, já conhece o meu trabalho, para que isso também transmita para outras pessoas a credibilidade e a confiança que eu quero passar. E isso não é uma coisa que se faz com uma hora, com um atendimento, com uma consultoria. Isso é uma coisa que se faz ao longo de um tempo, né? Isso leva tempo e a gente precisa sustentar. E como que a gente faz para sustentar? Um dos pontos é evoluindo constantemente. Então, melhore a sua comunicação, melhore a clareza da sua comunicação, melhore a sua postura, melhore a sua estratégia de negócio, de estudo, de visibilidade. Isso é evolução. Cada vez que você evolui, você dá um passo adiante, não só como técnico, mas também como posicionamento. Outra coisa é sempre estar atrelado à parte técnica com a ética. A nossa profissão precisa estar muito atento a isso. Falhas éticas são terríveis e estão cada vez mais presentes. Então, se você quer ser um profissional respeitado, com um posicionamento forte, você não pode ser antiético. E você precisa ter qualidade técnica. Isso constrói coerência. Então, se eu falo que eu sou uma boa profissional, eu tenho que ter competência e qualidade técnica compatível com o que eu estou dizendo, e eu preciso ser muito ética com o que eu faço, com o que eu exerço. Isso é um combo de consistência para que você tenha sustentação desse posicionamento a médio e longo prazo. Você é visto hoje pelo mercado de que forma? Será que você é visto de uma forma positiva? Será que você está sendo reconhecido de fato pelas suas competências? Será que você, em algum momento, está pecando em algum desses passos aqui que eu trouxe hoje? Porque se você tiver, está na hora de você começar a mudar. E é por isso que eu trouxe um plano prático aqui para você começar a implementar esse fortalecimento ou essa construção desse posicionamento. Então, a primeira coisa aqui, identifique onde está a sua fraqueza, sua maior fraqueza. E vou deixar de uma forma mais fácil de você entender. Identifique nesses três passos que eu trouxe, onde que está o seu momento profissional, se você já desenvolveu uma clareza de quem você é e como você quer ser lembrado, você já está comunicando bem? Ah, não, já estou comunicando. Mas ainda assim não está funcionando? Possivelmente está na consistência, né? Na durabilidade, na longevidade desse posicionamento. Mas talvez você ainda não tenha tanta clareza, ou talvez você ainda não está comunicando como deveria. Então, identifique nesses três passos onde hoje está ali o seu calcanhar de Aquiles, sua pedrinha no sapato, para que você comece a atacar por um desses passos. Não começa a fazer tudo junto, não. Vai um por um que você vai ter mais sucesso, você vai ter mais resultado. Segundo ponto, planeje ações para fazer melhorias naquele lugar onde você identificou a fraqueza. Então, se o meu problema está na comunicação, o que eu posso fazer para melhorar? Determine ações para você colocar em prática. E essas ações precisam ser claras, objetivas, fáceis de entender, para que você possa repetir para você mesmo várias vezes,
Precisa ser mensurável para você entender se você está evoluindo, se você está no mesmo lugar, se você está caminhando para trás, né? Então precisa ter alguma métrica ali para você entender se está evoluindo ou não dentro daquele processo. E precisa ser factível, né? Não adianta colocar uma meta muito alta ou algo surreal para você não atingir, ficar frustrado e estagnar. Então, se proponha a fazer coisas que são fáceis de você entender, fáceis de você se lembrar de executar, mensurável para você entender se você está evoluindo, se você está estagnando e factível. Precisa ser algo fácil de fazer. E fácil não no sentido de ser banal, mas de ser algo que você possa colocar de fato em prática, possa alcançar de fato o resultado com aquilo. Próximo convite aqui é implementar isso nos próximos 7 dias, né? Hoje é terça-feira, dia 23. Até o final do mês é para você colocar isso daqui em prática, para você já começar a dar o start nesse plano de ação aqui, até porque quando chegar lá no dia 30 já é uma oportunidade de você revisar esse plano de ação e de ajustar aquilo que não está dando certo. Então, ter aquela métrica lá, aquele fator mensurável, vai te ajudar aqui a reajustar aquilo que você precisa. Vou dar o exemplo da comunicação, né? Que possivelmente é um dos fatores que mais afeta o posicionamento do veterinário hoje. Se você já identificou que a sua comunicação, seja de serviço, seja de postura, seja de linguagem corporal, não está adequada, comece estruturando o plano por ele, né? Ah, eu vou me vestir de uma forma mais limpa para ir atender. Ah, eu vou prender o meu cabelo, por exemplo, para ele não ficar solto, caindo no meu rosto durante o atendimento. Para as meninas, né? Tome muito cuidado com esmalte. Esmalte descascado acaba com a sua credibilidade. Poxa, mas ninguém vai ver isso. Vê sim, faz parte do conjunto, né? Se o tutor está te questionando muito no seu exercício profissional, comece a revisar a sua linguagem, explique de formas diferentes, adeque a sua linguagem para ser cada vez mais acessível. Entenda que as pessoas não têm a qualificação técnica que você tem. Então, o que é muito claro e óbvio para você, talvez não seja para o tutor. Então, comunique de uma forma mais acessível, né? E comece a colher feedback das pessoas. Toda vez que você explicar alguma coisa, por exemplo, para o seu cliente, pergunte para ele: ficou claro? Você entendeu? Né? O que que você entendeu aqui do tratamento, por exemplo, que a gente vai ter que fazer? Só para a gente poder ajustar. E a pessoa vai falar: ah, eu entendi que eu não posso parar o antibiótico. Poxa, foi claro. A pessoa entendeu que não pode interromper o tratamento. Ah, eu entendi que a gente precisa fazer o retorno daqui 15 dias. Eu entendi que eu preciso fazer o exame, porque não é opcional, porque faz parte do acompanhamento. Então, você está colhendo esse feedback e entendendo se a pessoa de fato está te entendendo. Ou se a pessoa começa a gaguejar, começa a falhar nesses pontos, você também tem um resultado, que é o quê? A comunicação ainda não está efetiva. E aí você volta lá, revisa, reajusta para que você possa melhorar. E coloca a meta mesmo. A cada 7 dias eu quero rever as minhas métricas, rever os meus objetivos, para eu entender se eu estou evoluindo, né? Se você ainda não tem claro hoje a forma como você quer ser lembrado pelas pessoas, comece por esse. Até quando você vai se comunicar dessa forma para que as pessoas não saibam quem você é? Você quer continuar sendo invisível aí no mercado? Né? Então, qual que vai ser a meta para que você transforme, você tire essa capa da invisibilidade? Se você tem problema de impor limites, quando que você vai começar a colocar? Isso é um exercício, né? Não vai acontecer de hoje para amanhã, mas você precisa começar pelo menos a colocar em prática para que você dê o start e comece a fortalecer o seu posicionamento profissional. E se você quiser a minha ajuda, quiser
um auxílio aí nesse projeto de construção e fortalecimento do seu posicionamento, eu quero te convidar para participar de um diagnóstico de carreira gratuito comigo. É 1 hora de orientação, é só eu e você, individual, 100% gratuita, para você poder ter um direcionamento personalizado, para a gente poder construir e fortalecer o seu posicionamento profissional de uma forma clara, prática, através de um plano. E para participar, basta acessar esse QR Code aqui. Ele vai te levar para um link de um formulário. Você vai preencher o formulário e a gente vai entrar em contato e marcar a sua sessão para a gente ter essa 1 hora de orientação gratuita, tá? Então, estou te esperando, fica aqui o convite. E por último, eu quero te lembrar de uma questão, tá? Se você não escolher o seu posicionamento, se você não definir o seu posicionamento, o mercado vai escolher e definir por você. E aí, você vai deixar essa escolha na sua mão ou você vai deixar essa escolha na mão dos outros? Tá? Então, esse é o meu convite para você aqui hoje. Pense e reforce o seu posicionamento profissional. Ninguém vai fazer isso melhor do que você mesmo. Um beijo e a gente se vê no próximo workshop no mês que vem. Tchau, tchau!